Salvador da Bahia, Brasil. Poucos anos depois da primeira chegada de uma armada portuguesa à terra que viria a designar-se de Brasil, deu à mesma costa um náufrago português. Os indígenas Tupinambá, que encontraram Diogo Álvares, o náufrago, deram-lhe o nome de Caramuru, que significa Moreia. Anos mais tarde, Caramuru casou-se com uma indígena que foi batizada com o nome de Catarina. Assim terá ocorrido um dos primeiros casos documentados de miscigenação étnica e cultural na América Portuguesa. Só 21 anos depois do batismo de Catarina, em 1549, será fundada a cidade de Salvador. Construída a mando de Dom João III, muito próximo da área onde viviam Catarina e Caramuru, a cidade é criada para ser a sede do novo Governo-Geral do Brasil. 2 anos depois, chegará a Salvador o primeiro bispo da América Portuguesa. Se a cidade de Salvador começara com pouco mais de 1000 pessoas, em 1800, com 50.000 habitantes, era uma das maiores cidades das Américas. Os esforços de evangelização e controlo das populações na América Portuguesa resultaram num dos maiores países cristãos do mundo. Mas muito escapou entre os dedos do colonizador. As múltiplas mestiçagens no Brasil produziram um caldo cultural único, onde muitas vezes o colonizador foi o colonizado, como aconteceu com Caramuru. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Everton. Caramuru foi quem mandou construir a ermida de Nossa Senhora da Graça, que veio dar origem a esta igreja aqui de Nossa Senhora da Graça. Caramuru é simultaneamente um personagem histórico, não há uma dúvida, existiu, sobre quem se contaram ao longo dos tempos muitas histórias, que aliás vão variando, e que é também, pode dizer-se, um dos mitos fundadores, não só
da Bahia, mas do Brasil. Diogo Álvares Caramuru era um português de Viana do Castelo. Norte de Portugal. E que lhe é dado o nome de Caramuru pelos tupinambás que habitavam esta costa no século XVI. Sem dúvidas, um náufrago, mas quando teria chegado, se na década de 1510 ou um pouco depois, a documentação não é clara. Quando o primeiro capitão donatário da Bahia chegou, que é Francisco Pereira Coutinho, o Caramuru já cá estava há anos. Penso que o que de fato aconteceu com Diogo Álvares é que foi um náufrago que teve habilidade suficiente para se envolver com a sociedade local. O próprio nome é um nome tupi e que pode ter o significado de moreia ou peixe grande, uma espécie de dragão do mar. O que corrobora a tese de que é um náufrago. Exatamente. E como nós sabemos, esses grupos indígenas, eles mantinham constantes guerras entre si. E Caramuru, ele prestou serviços a esses indígenas tupinambá em luta contra outros índios aqui. O que explica também o sucesso desta relação que Caramuru tem com esses tupinambás. Caramuru, como muitos outros portugueses encontraram aqui, podemos dizer que um terreno fértil para a luxúria, como diriam os moralistas do século XVI. Afinal, os costumes, a própria cultura indígena não era uma cultura monogâmica. Esses homens chegam cá, normalmente são homens, em sua maioria, solteiros e jovens, sem mulheres brancas a os acompanhar, e Caramuru teve relação com várias mulheres e filhos de várias mulheres. E acabou por se casar com uma mulher indígena. Que veio a ser batizada como Catarina Paraguaçu. É muito interessante porque estamos ainda na década de 1520 e já um português tem um nome indígena e uma indígena tem um nome português. Isto é uma espécie de preâmbulo do que viria a ser a Bahia em particular e o Brasil em geral. A mistura. Sim, sem dúvida, aquilo que vamos chamar de miscigenação, ela tem início aí. Podemos pensar não somente, como você bem disse, no português que adota um nome indígena e numa indígena que adota um nome português, mas podemos pensar nos filhos. Exatamente. Os mamelucos. Mameluco era o nome que se dava aos filhos de brancos com índias. Essa história de Caramuru e de Catarina, ela é cheia de sentidos e cheia de mitos. E um deles é da Catarina como a primeira mãe do Brasil. Uma primeira mãe de filhos mestiços. Então, essa é uma ideia, sim, muito cara a esse mito fundacional. O nome Catarina vem a partir do seu batismo em Saint-Malo, na França, em 1528. Mas que coisa tão extravagante. O que é que este casal, já de si fundacional, como vimos, não é? Pelas diferenças entre si, como é que vai parar a França? Em 1528, Diogo Álvares parte com Catarina Paraguaçu para a França, numa nau francesa que vai carregada de pau-brasil, que ele mesmo teria fornecido a esses franceses. Na verdade, a coroa portuguesa não permitia esse comércio com nações estrangeiras, exatamente. E em Saint-Malo que ela vai ser batizada Catarina.
Não sabemos o quão ele praticava os costumes dos indígenas ou o quão mantinha aqueles que tinha trazido de Portugal, de Viana do Castelo, onde de resto há uma estátua de Caramuru hoje e de Catarina, que é uma coisa curiosa, e por tudo isto não podemos ter a certeza se o território que hoje nós dizemos que pertenceu a Caramuru era de facto propriedade dele, porque os indígenas não tinham propriamente essa concepção da terra. Não se apropriavam das coisas como os europeus, os homens brancos faziam. Mas aquilo que se sabe é que havia um grande território, hoje, que integra a cidade de São Salvador, que era, de alguma forma, pertença de Caramuru. Num primeiro momento, o que há é a integração de Caramuru a essas comunidades indígenas. E como você bem disse, não há o conceito de propriedade entre essas populações. Mas, no momento em que Francisco Pereira Coutinho, capitão donatário, entende que Caramuru pode ser uma peça importante para facilitar as relações com esses povos indígenas locais e, portanto, para a tomada de posse efetiva do território, ele oferece a Caramuru uma sesmaria. Sesmarias eram grandes lotes de terra. Há sesmarias enormes, como a sesmaria que foi dada, por exemplo, aos Dávila, Garcia Dávila. Uma sesmaria que podia ter o tamanho de Portugal inteiro. Mas no caso da sesmaria que foi dada ao Diogo Álvares Caramuru, era? Era uma sesmaria bem mais modesta. Este local em que estamos, neste momento, era parte dessa sesmaria que foi dada a Caramuru. E que seria, após a morte de Caramuru, no momento da morte de Catarina Paraguaçu, seria doada aos beneditinos em testamento. Bom, sabemos que em 1530 Caramuru era um homem casado com uma mulher batizada em França, rico. O que é que sabemos mais sobre este casal? A ermida que está na base da construção deste conjunto, igreja e abadia, foi construída por Diogo Álvares Caramuru a pedido de Catarina Paraguaçu, por conta de um sonho. Ela sonhou que havia uma mulher que precisava ser resgatada. E Caramuru foi à praia e não encontrou nenhum náufrago para resgatar, nenhuma náufraga. E Catarina insistiu, dizendo, há uma mulher com uma criança nos braços que precisa ser resgatada. E assim ele teria ido novamente e teria encontrado uma imagem, que é a imagem de Nossa Senhora das Graças, com o menino Jesus nos braços. Catarina pede que se construa uma casa para abrigar esta imagem, e a casa é a ermida de Nossa Senhora da Graça, onde nós estamos. Caramuru e Catarina mantiveram-se juntos, presumo, até ao fim, ou não? Sim, mantiveram-se juntos até o fim. Sabemos que uma das filhas que se casa com um sujeito cujo apelido é Adorno e que viria depois a se transformar em uma das grandes famílias da nobreza da terra. É muito interessante porque nós estamos habituados a associar hoje o estado da Bahia e a cidade de Salvador à africanidade. E é curioso que esta história fundacional, aqui já não é mito, porque estamos a falar daquilo que se sabe efetivamente que aconteceu, é uma história que envolve ainda não africanos, mas indígenas. E que, visivelmente, um casamento entre uma indígena, um casamento formal, bem entendido, houve muitas ligações com muitos filhos, mas este casamento formal entre uma indígena e um português
está na base daquilo que vai a ser, como nos explica o Everton, uma das famílias mais importantes na história da Bahia. Sim, trata-se, na verdade, de praticamente a origem de todas essas famílias da nobreza da terra aqui na Bahia. Aqui, como em outras partes do Brasil, a primeira miscigenação é uma miscigenação com entre europeus e a população indígena. O contributo africano para a formação da sociedade brasileira chegaria algumas décadas depois e seria muito intenso devido ao transplante dessas populações africanas para cá, por um lado, e, por outro, ao declínio das populações indígenas no litoral brasileiro. A grande maioria dos mortos foi por conta de doenças contraídas no seu contato com essa população branca, o que foi efetivamente uma tragédia de dimensões incomensuráveis. Séculos depois, Catarina veio a ser a imagem da Bahia no Brasil independente. Esta mãe indígena vai se transfigurar na imagem da cabocla do 2 de julho, que é a data da independência do Brasil na Bahia. Mas a data da independência do Brasil na Bahia não é a mesma da data da independência do Brasil, ponto? Aqui, na verdade, as tropas portuguesas se mantiveram até 1823, até o 2 de julho de 1823, a cidade de Salvador e o recôncavo da Bahia, articulado, o recôncavo, esse território no entorno da Baía de Todos os Santos, se organizaram, sobretudo na cidade de Cachoeira, e é dali que vem para lutar contra tropas portuguesas. É isso que ocorre, a expulsão dos portugueses e a independência do Brasil na Bahia. E o 2 de julho é uma grande festa popular. Na Bahia? Na Bahia, onde figuram o caboclo e a cabocla, e é justamente essa cabocla que é uma transfiguração de Catarina Paraguaçu. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro, é sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Everton Salles Sousa, a mestiçagem é um dos traços matriciais do Brasil. Matriz, raiz, fundamento, alicerce daquilo que veio a ser o Brasil, como conhecemos hoje. E essa mestiçagem em todas as suas variantes. Brancos com indígenas, como vimos aqui no caso de Caramuru e Catarina, brancos com africanos e indígenas com africanos. Portanto, todas as variações dão este caldo a que chamamos Brasil cultural, genético, em todas as dimensões. A sua família, Everton, é também um exemplo flagrante desta mestiçagem. Como a maior parte das famílias brasileiras que não tenham origens mais recentes em migrações como a migração italiana, ou alemã, ou japonesa, eu tenho raízes misturadas, por assim dizer, com um certo tempero. Afinal, eu sou trisneto de um membro do clero, eu sou trisneto de um padre, e a minha trisavó, Dona Josefa, que era escrava do meu trisavô, Caetano Dias da Silva. Juntos, Caetano e Josefa tiveram 7 ou 8 filhos. Todos esses filhos nasceram livres
por conta de uma carta de alforria que o meu trisavô deu à minha trisavó, na qual ele enunciava às crianças e dizia que elas deveriam ser tidas e havidas como se de ventre livre houvessem nascido. A história da sua família Everton é a deixa ideal para prosseguirmos esta conversa sobre não só a fundação daquilo que vai ser a cidade de Salvador, como a Igreja e o papel da Igreja neste território no Brasil colonial. Vamos? Vamos. Everton, no século XVI, os portugueses não estavam interessados noutra coisa que não fosse o Oriente. Esta é a verdade. Vasco da Gama, o navegador, tinha descoberto o caminho marítimo para a Índia em 1498. Pedro Álvares Cabral chega aqui em 1500, aqui ao Brasil, mas, na verdade, se não fossem as ameaças de invasão de outros europeus, aqui no Brasil, provavelmente a colonização teria demorado muito tempo a começar aqui neste território. De fato, após um primeiro contato com a costa do Brasil em 1500, a coroa portuguesa demoraria bastante tempo a verdadeiramente se interessar pela ocupação e colonização do território. 3 décadas se passaram até que a coroa tomasse uma deliberação efetiva de distribuir lotes, grandes lotes de terra para algumas pessoas da nobreza portuguesa que deveriam povoar, administrar esses lotes de terra, chamados de capitanias. Uma espécie de senhorio que essa gente exerceria sobre esse território na tentativa de colonizá-lo. Mas há que se lembrar aqui que este sistema foi inaugurado a partir do momento em que a coroa temeu pela perda dessas terras devido à invasão que ocorria por parte de outras potências europeias, nomeadamente a França, que enviava corsários e outros, e que já faziam comércio com povos indígenas e cortavam o que era a maior riqueza do período, que era a madeira, o pau-brasil, aquilo que vai dar nome à nossa terra depois. Que era uma madeira que, para além do valor da madeira, largava uma seiva vermelha que era perfeita para tingir tecidos e, portanto, foi o primeiro interesse económico, se quisermos, na exploração desta terra, não é? Exato, e justamente por conta disso aqui também o pau-brasil era chamado de pau de tinta. Os franceses questionaram desde sempre essa partilha do mundo entre Portugal e Espanha, uma partilha que foi feita sob a autoridade do Papa. Os franceses questionavam com legitimidade essa partilha e o monarca francês enviava seus homens numa tentativa de tomar posse e de colonizar o território.
É bom lembrar que esse sistema de capitanias particulares, donatariais, ele não funcionou muito bem. À exceção de casos como de Pernambuco, em que o seu donatário, Duarte Coelho, conseguiu povoar a terra e construiu engenhos e, portanto, desenvolveu, como queria a coroa portuguesa, desenvolveu esta terra. As outras capitanias, os donatários foram ausentes, eles não tinham condições de garantir a segurança da terra contra invasões estrangeiras, muito menos contra a resistência dos povos indígenas, e a coroa portuguesa, neste momento, resolve tomar uma nova atitude. A fundação de uma cidade pensada para ser a sede de um governo de toda esta América Portuguesa. Salvador. A cidade da Bahia. A cidade de Salvador tem sua fundação em 1549. Dom João III encarrega Tomé de Souza, um nobre português, da tarefa de fundar essa cidade e ser, na verdade, o primeiro governador geral do Brasil. A coroa em Portugal tinha perfeita noção do que se passava em toda a costa brasileira e tinha perfeita noção do que queria desenvolver cá. A Constituição do primeiro Governo Geral das Terras do Brasil é um documento que instruía milimetricamente Tomé de Sousa, o fidalgo escolhido por Dom João III para inaugurar a nova forma de administrar aquela que era a maior colónia portuguesa. Povoar o território, construir uma boa cidade fortificada e apresentar-se como representante do rei aos capitães donatários era, genericamente, a missão atribuída a Tomé de Sousa, o governador. Mas o documento régio impressiona pelo grau de detalhe com que ordena cada gesto e pelo nível de conhecimento que revela sobre o território do Brasil, a sua geografia e os povos que nele habitavam. Ao vir para o Brasil, Tomé de Sousa traz também consigo uma carta de Dom João III, endereçada a Diogo Álvares Caramuru, que já habitava cá há algumas décadas e tinha se tornado o que se chamava à época um língua, portanto um intérprete, alguém que conhecia a língua dos povos indígenas e que poderia servir como mediador entre portugueses e populações indígenas, garantindo assim a facilidade ou o sucesso desta empresa, que podemos chamar de primeira empresa colonial de construção de uma cidade, de uma capital. Intervenção direta do rei de Portugal, que havia retomado para si a capitania da Bahia após a morte do capitão donatário Francisco Pereira Coutinho, que morreu após se salvar de um naufrágio. Chegando à ilha de Taparica, foi encontrado por indígenas que o sacrificaram e depois... Foi canibalizado. O que torna ainda mais notável Caramuru, que sobreviveu a um naufrágio e sobreviveu à possível e provável, vista a história do Pereira Coutinho, canibalização por parte dos Tupinambá. Não lhe fizeram isso, o que é verdadeiramente um sobrevivente. Devia ser muito astuto o Caramuru. Mas prossigamos. Então, Dom João III escreve a Caramuru? Sim, escreve justamente a pedir que desse ajuda a Tomé de Sousa na construção da nova cidade. E assim Caramuru o fez.
é que a cidade de Salvador não aproveitou o facto de Caramuru e Catarina terem já fundado um povoamento para fundarem a cidade? Sobretudo, razões de segurança. No povoamento de Caramuru, o que é hoje o Porto da Barra era indefensável. Recuar a cidade um pouco mais para o interior da Baía de Todos os Santos seria aumentar a possibilidade de defesa dessa cidade. Também se acreditava que seria um local melhor situado para defender-se de ataques das populações indígenas. Afinal, ainda que Caramuru tivesse intermediado as relações, mas ele intermediou com os grupos Tupinambá, com os quais ele tinha contato. Mas os outros, os inimigos dos Tupinambá, continuavam a oferecer resistência renhida a essa primeira colonização. Salvador é uma cidade que é criada do nada, podemos assim dizer. E cidade é mesmo o termo correto, porque o projeto que trazia Tomé de Souza não era o da criação de um núcleo de povoamento ou de uma vila. Não, era o projeto de uma cidade. O que é ratificado pela criação do Bispado do Brasil, Bispado da Bahia, em 1551. Ou seja, o primeiro bispo chega ao território do Brasil, à América Portuguesa, na sequência da fundação da cidade de Salvador. E aqui, mais um detalhe. 1500, ou seja, 2 anos depois. Exato. Este local, sede do bispado, tem que ser necessariamente uma cidade. Portanto, essa cidade foi fundada como tal. Everton, que lugar lindo este! Ao lado do Terreiro de Jesus, aqui hoje é o memorial da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Foi aqui o primeiro colégio dos jesuítas da Bahia, numa continuidade em relação à Igreja dos Jesuítas atual. Esses jesuítas que chegaram junto com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, no século XVI. Evidentemente, este edifício é do século XIX, não é do século XVI. Há ainda vestígios? Sim. A Companhia de Jesus, quando chegou aqui com Tomé de Souza, vinha, como sempre, para evangelizar. É importante ter presente como era a mentalidade da época. As pessoas acreditavam sinceramente no céu e no inferno. Acreditavam que o rei, no caso o rei de Portugal, era representante de Deus na terra e, portanto, a Igreja Católica e a coroa eram indissociáveis. E se pensarmos nesses missionários jesuítas que para cá vêm, eles vêm efetivamente com uma missão. E esta missão é a da conversão de outros povos ao cristianismo. E justamente porque creem absolutamente em Deus e creem absolutamente na sua missão de cristianizar, é que eles estão aqui. E, é claro, estão junto com o poder régio, com o poder estatal, que também, por sua vez, em virtude das bulas papais, que concediam ao rei de Portugal, que davam ao rei de Portugal o direito de administrar, o direito de posse de todas essas terras, mas na o dever de evangelizar essas pessoas, de cristianizar. Uma cristianização que, como sabemos, vai se dar a ferro e fogo. Num primeiro momento tratava-se de evangelizar os indígenas
Num segundo momento, a partir da década de 80, de 1500, quando começa a ser sistemática e expressiva a chegada dos escravizados africanos, tratava-se de evangelizar os africanos que aqui chegavam, mas há situações curiosas. O primeiro bispo, que aqui chega 2 anos depois da chegada do primeiro governador-geral, Tomé de Sousa, entra um bocadinho em pânico com o que vê. Ao chegar aqui e ver que portugueses, homens solteiros, se comportavam não à maneira de cristãos europeus, mas à maneira dos índios, a quem eles teriam supostamente vindo para converter, o bispo se dá conta de que há uma inversão neste processo. Apesar desse esforço da Igreja, com mão de ferro, como diz, de evangelizar, de disciplinar, muita coisa lhe escapou entre os dedos. Sim, sim. Havia a resistência dos indígenas, a resistência depois das populações africanas transplantadas, resistência, estamos a falar aqui de uma resistência cultural e religiosa, afinal essas populações todas tinham as suas religiões e, portanto, não seria tão fácil assimilar a religião do outro, ainda mais uma religião que traz tantas complicações como é o cristianismo. Nomeadamente a monogamia que impunha, não é? Este é um dos aspectos importantes a sempre lembrar, inclusive um daqueles em que vemos depois, no século XVII, no século XVIII, um tribunal específico que iria cuidar da jurisdição sobre esse tipo de desvio. O desvio em relação ao sacramento de matrimônio. Um desvio do ponto de vista da igreja, do ponto de vista cristão. Nesse sentido, temos que pensar a igreja como um instrumento privilegiado para o disciplinamento das populações. Não só aqui, também no reino. Sim, exatamente. Na metrópole, como se dizia à época, o comportamento da Igreja era o mesmo. É um instrumento de controlo dos comportamentos. Onde quer que esteja, controla, tenta controlar os comportamentos. E depois, Everton, a presença crescente dos edifícios afetos à Igreja, aqui no Terreiro de Jesus, bem ao lado, é absolutamente monumental. Quantas igrejas estão ao lado umas das outras? Estou a contar pelo menos 5. A Sé atual, que era a antiga igreja dos jesuítas, a Ordem Terceira de São Domingos em face à Sé, ao lado São Pedro dos Clérigos, ao fundo a igreja de São Francisco e ao lado da igreja de São Francisco, quando a gente não vê a partir do terreiro, a igreja da Ordem Terceira. Era uma presença imponente da Igreja neste território e isso também impressionava e isso também tinha o intuito de impressionar. Pouco depois da chegada de Tomé de Sousa, o primeiro governador-geral, chegou também a Misericórdia aqui, que é muito interessante porque é de facto uma instituição que se disseminou por todo o Império Português e às vezes as pessoas não têm isso presente. Que de facto a Misericórdia começa em Lisboa, nos finais do século XV ainda, e em meados do século XVI é criada a Misericórdia, aqui em Salvador, que assumiu as mesmas missões com que nasceu em Lisboa. E esta missão, que é a missão devotada à misericórdia, ou seja, à assistência social, é levada a todos os lugares desse Império Português. E aqui, no século XVI, nós já temos essa instituição que se constitui, sim, num dos pilares desse Império Português. Misericórdias, câmaras,
e, evidentemente, a igreja são três pilares fundamentais na construção do Império Português. Que igreja magnífica! E este teto é espantoso, com o símbolo inequívoco dos jesuítas. A primeira capela dos jesuítas estava aqui e data do século XVI. Esta capela vai ser demolida no século XVII para dar lugar a esta imensa igreja, no momento em que a cidade já tinha acumulado riqueza suficiente para investir em sua monumentalidade. Esta riqueza advinha da produção açucareira, uma produção que vinha dos engenhos que estavam aqui ao redor da cidade de Salvador e o seu recôncavo, e também de plantações de tabaco e do comércio do tabaco. Uma parte dele, a melhor parte, comercializada com a Europa, e uma outra parte comercializada com líderes africanos em troca de escravos. Terceira parte dessa riqueza, os próprios escravos e o próprio tráfico negreiro. É em cima dessas três atividades que o Salvador da Bahia se torna uma cidade pujante ao ponto de ter uma igreja como esta. Não se trata da primeira igreja jesuíta do Brasil, mas se trata, sem dúvida, no século XVII, quando ela é construída nesta forma que vemos hoje, da mais importante, mais imponente igreja jesuíta do Brasil. Até porque Salvador era a sede da província jesuíta do Brasil. A opulência desta igreja foi paga com dinheiro da Companhia de Jesus? Em parte, sim. Afinal, a própria companhia se envolveu em atividades de produção açucareira e outras atividades mercantis. Mas também algum dinheiro, sim, da coroa e, sobretudo, eu diria, ao dinheiro arrecadado entre a elite local. Na pedra fundacional da Capela Mor, temos um membro dessa elite, Francisco Gil de Aragão, que é doador e doa 30 mil cruzados para a construção desta capela, que à época poderia se traduzir em cerca de 250 escravos africanos.
Padre António Vieira terá feito sermões nesta igreja. É preciso não esquecermos que ele viveu grande parte da sua vida na Bahia e era um jesuíta. E sofreu na pele a invasão holandesa anterior à construção desta magnífica igreja, mas onde já havia o colégio dos jesuítas e uma capela. Ele teve que fugir deste colégio, como os demais jesuítas, quando da invasão dos holandeses em 1624. Mas estava cá em 1625, quando da Armada da União Ibérica, que vem restaurar a cidade da Bahia ao domínio da coroa de Portugal, ao domínio da União Ibérica. A maior armada até então conhecida no Atlântico Sul. Os holandeses são expulsos, mas não desistirão de tomar um pedaço do Brasil. 5 anos depois, Pernambuco. Durante pouco mais de 20 anos, os portugueses da Bahia ajudaram os portugueses de Pernambuco a tentar expulsar os holandeses. São expulsos em 1654, isto é, 2 anos antes do início da construção desta igreja. Pelo que eu percebo, então, há uma convergência de fatores que leva à transformação daquilo que era uma pequena igreja da Companhia de Jesus, neste lugar, nesta igreja absolutamente monumental. É o enriquecimento dos senhores da terra, através dessas 3 atividades económicas que o Everton já referiu, e a expulsão dos holandeses de Pernambuco. É uma espécie de celebração também, a edificação desta peça tão extraordinária. A partir da segunda metade do século XVII, a construção desta igreja, bem como de outras igrejas nesta cidade da Bahia, obedecem a uma lógica de que esta parte do Império Português definitivamente passa a ser a parte mais importante do Império. Everton, a verdade é que desde que os portugueses aportaram pela primeira vez uma armada portuguesa, a de Pedro Álvares Cabral, em 1500, exatamente na região que veio a ser o estado da Bahia, no sul do estado da Bahia hoje, os europeus, os brancos, no caso os portugueses, sempre foram uma minoria. Primeiro era uma minoria relativamente aos indígenas, e depois foram trazidos africanos em grandes números. E, portanto, os europeus continuaram a ser uma minoria. E, contudo, conseguiram cristianizar aquilo que veio a ser um colosso, até em termos populacionais, não é? Podemos dizer, nesse sentido, que a empresa da igreja teve sucesso. Mas é um sucesso relativo. Essas populações que se converteram ao cristianismo não se converteram necessariamente ao cristianismo do missionário, do padre, do colonizador, mas a uma certa ideia do cristianismo que se mistura com a sua própria cultura religiosa anterior à conversão. De origem, exato. Por isso que temos relatos em obras do século XVII, do século XVIII, de calundus, batuques, que designavam festas e ritos dessa população africana ou afrodescendente. Todos os anos, nós celebramos a festa do Senhor do Bonfim. Esta festa é católica, sem dúvida. Ela ocorre na Basílica, há missas na Basílica do Senhor do Bonfim. Mas essa festa também é de candomblé, é festa de santo, como dizemos na Bahia. Porque o povo de santo vai à festa. O povo de santo está na colina sagrada com sua água de cheiro para abençoar as pessoas, para dar paz nas pessoas. Portanto, aqui nós temos um diálogo interreligioso que se processa. Se para um católico, um puro católico, ali se celebra Jesus, o Senhor do Bonfim, para
uma pessoa de candomblé, as honras ao Oxalá, o orixá. Reveja este e os outros Visita Guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.